Nós queremos dar as boas-vindas a você que está conosco, aqui presencialmente, aqueles que estão conosco através do YouTube, a mais um Conexão Central. O objetivo desse trabalho é alcançar almas, é levar a mensagem da Palavra de Deus aos corações. E a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo quer convidar você nessa noite para que juntos ouçamos agora a Palavra de Deus. Nós já oramos, nós já adoramos o Senhor com cânticos, e agora é momento de ouvirmos a Palavra de Deus. Portanto, nós agradecemos o seu carinho, a sua atenção, e você dar essa oportunidade para a gente entrar no seu lar, para podermos juntos adorar ao Deus único e verdadeiro. A leitura da Palavra do Senhor, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versos de 1 a 9, é o texto para a nossa meditação neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: a corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões, que a minha alma deseja. Pereceu a terra, o piedoso, e não há entre homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala de maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Ainda versículo 8 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos reunidos na tua casa. Queremos agradecer ao Pai, por esses jovens que estão aqui conosco, servindo ao Senhor. Todos servos comprometidos com o Senhor. Queremos, ó Pai, agradecer por tantos quantos estão conosco pelo YouTube nesta hora. Pai, que a Tua graça seja propícia a cada um de nós. Pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um daqui da nossa equipe, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está ligada conosco nesta hora. Por isso, ó Pai, eu quero ser apenas e tão somente um instrumento transmissor da Tua palavra nesta hora. Me curvo, ó Pai, diante da soberania do Senhor. Me curvo, Senhor Jesus, diante da autoridade do Senhor como Senhor e Rei. Me curvo, Deus Espírito Santo, diante da unção e da iluminação do Senhor e do convencimento. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse texto vai falar para a gente, vai expor, através do Deus usando o profeta Miqueias, uma situação semelhante que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês: como fortalecer a nossa fé em tempos difíceis? Como fortalecer a nossa fé em tempos difíceis? Conta-se que alguns anos atrás, na Romênia, havia uma família crente
e cujo pai sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E um dia houve um terremoto ali naquela cidade, ali naquela região. E este homem saiu rapidamente do seu trabalho e correu para a escola. Seu filho estava lá na aula. E quando ele chegou lá, achou apenas um montão de ruínas. E imediatamente outras pessoas chegaram e começaram a cavar, até mesmo antes da chegada dos bombeiros. Eles começaram a cavar e passaram horas na esperança de encontrar alguma criança, algum professor ainda com vida. E aos poucos as pessoas foram se cansando. E muitos foram parando e sentando. Mas aquele pai continuava trabalhando a toda força, a todo vigor. Quando alguém disse a ele que parasse um pouquinho para descansar, mas ele disse: não. Eu fiz uma promessa para o meu filho e disse para ele: haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. E de repente, ao afastar uma grande laje, o guindaste afastou uma grande laje, ele falou: meu filho, ele falou: eu estou aqui, pai. E o pai falou assim: você está sozinho? Ele falou: não, a minha classe toda está aqui e a nossa professora também. Então as lajes caíram e se encostaram uma na outra e a turma ficou protegida ali embaixo. E foi uma alegria enorme. E de repente chega lá a televisão e vai entrevistar aquele garotinho. E eles perguntaram: você não ficou momento algum? Você não ficou com medo? Ele falou: não. Mas por que você não ficou com medo? Ele falou: eu disse aos meus amigos que eles não precisavam ter medo, como eu estava sem medo, porque meu pai iria nos achar. Meu pai prometeu que estaria sempre ao meu lado, em todos os momentos. E meu pai nunca quebra uma promessa. Irmãos, o profeta, no capítulo 6, entrega uma mensagem ao povo. Aquele servo fiel entrega a mensagem ao povo. Veja o versículo 9 do capítulo 1, diz assim: a voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que cita: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás azeitona, porém não beberás, não ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Omri e de todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Que mensagem dura, que mensagem pesada o profeta entrega àquele povo. E nessa mensagem a gente percebe, queridos, que o fundamento da moral havia sido destruído. Aquela cidade estava em ruína. Ele diz, por exemplo, que os homens de autoridade venderam a justiça sem nenhuma vergonha. Isso é muito comum nos dias de hoje. Eles estavam abertos ao suborno. Ele diz assim: o príncipe pede recompensa, o juiz aceita suborno, os nobres falam de seus desejos de maldade, aqueles que professavam ser religiosos, o texto diz assim: o melhor deles é como um espinheiro. Então havia ali uma infecção generalizada
no meio daquele povo. E os retos, eles eram levados com os pecados do dia. Então havia um envolvimento total, né? A parte má contaminando a parte boa. Então o profeta passa a falar aqui sobre os ciclos sociais. A fé não era encontrada em lugar algum. Diz assim: o amigo não era confiável, os chefes de famílias não ajudavam, os membros das famílias estavam em um estado de anarquia. O filho chamava o pai de tolo, a filha se levanta contra a mãe. Meio social. E a sociedade em geral? Ela estava se esfacelando em suas bases. Os inimigos do homem eram os próprios da sua casa. Veja que coisa terrível. Havia suspeitas, havia desconfiança. Então o profeta vê que a condição moral de seus dias estava terrível. E o apóstolo Paulo já nos alertou sobre isto, né? 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 3, ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Você vai dizer: mas pastor, eu já conheço isso. A gente está vendo isso no dia a dia. É só a gente ligar a televisão, então entrar na internet, que a gente vai ver isto. Grandes estrelas e grandes políticos, pessoas que têm dinheiro com fartura, ou então conhecem pessoas certas em lugares certos, estão livres de tudo. Não são condenados a nada, ou quando são condenados ficam pouco tempo. Então é o mesmo retrato da época do profeta Miqueias. E a gente fica perguntando, ou se perguntando: onde está a justiça para ser encontrada? E nós temos a resposta, queridos, no Todo-Poderoso. Ele tem a resposta. Ele é o nosso refúgio. O salmista dizia: Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro, bem presente nas tribulações. Chegará o dia da visitação. No versículo 5, o profeta diz assim: não creais o inimigo, nem confieis no companheiro. Isso é muito comum, queridos, em tempos de crise. Uma pessoa aproveitar da outra, até dentro da própria família. Amigos que eram tão amigos, aproveitam. Um aproveita da fragilidade do outro. E a gente tem visto nesses dias pessoas se aproveitando da pandemia e continuam tirando proveito cada vez mais. Então o profeta, vislumbrando o estado da nação, ele vê um panorama sombrio. Mas ele se recusa a ser vencido pela corrupção que o estava cercando. Versículo 7 do nosso texto diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Ele estava vendo tanta coisa errada, tanta injustiça, tanta corrupção, mas ele diz: vou fixar os meus olhos para o Senhor, no Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. O Novo Testamento Internacional diz assim, nova versão internacional, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Não podemos confiar nos homens, mas podemos e devemos
e somos desafiados como servos a acreditar inteiramente no nosso Deus. E nós encontramos aqui nesse texto algumas respostas que Miqueias deu. E essas respostas eu gostaria que a gente aplicasse às nossas vidas como servos de Deus nesses dias difíceis. E a primeira resposta do profeta diz assim: eu, porém, olharei. Isso é, queridos, uma resposta de fé. Eu, porém, olharei. Uma resposta de fé. Ou seja, uma declaração de confiança em Deus como seu Salvador. E hoje, amados, ao percorrer a palavra de Deus, nós encontramos as promessas de Deus que nos encorajam. Por exemplo, Salmo 125, verso 1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. E ainda Salmo 28, verso 8: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. E chegando também no Novo Testamento, com Miqueias, o apóstolo Paulo também nos desafia a fixar os nossos olhos em Deus, pela fé. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, olhando para Jesus Cristo. Essa é uma resposta de fé. É uma resposta de fé. É como um corredor da São Silvestre, tão conhecida nossa aqui. O que ele olha diante de si é reta de chegada. Ele caminha, corre, fixo na reta de chegada. Porque ele sabe que ali está a glória dele. Ali está o resultado de muito tempo de treinamento e de disciplina. E ele jamais pode olhar para trás. Nós vimos um dia desse que um dos corredores, a hora que ele olhou para trás, ele perdeu o tempo dele e o outro passou na frente dele e perdeu. Então isso serve de exemplo para a gente nessa primeira resposta. Uma resposta de fé. Coloque o seu coração no Deus Todo-Poderoso. Não fique olhando para as coisas deste mundo, que são todas atrapalhadas por causa do homem, não por causa de Deus. Mas coloque seus olhos no Senhor. Uma resposta de fé. A segunda resposta que nós encontramos aqui, que o profeta dá, é uma resposta de paciência. Ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o tempo de Deus é o melhor. Por quê? Vale a pena esperar a bênção de Deus. Por quê? Deus jamais vai nos decepcionar. E o texto bíblico diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Velho Testamento narra certa passagem sobre o rei Josafá. Estava cercado por um grande exército dos moabitas. E ele estava com medo. E ele busca o Senhor. E o Senhor então diz para ele assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá ao ajudar Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, que o Senhor estará convosco. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: espere em mim. Uma resposta de esperança. Coloque o seu coração nesse Deus maravilhoso,
e espera nele. O salmista escreveu: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Portanto, a segunda resposta, uma resposta de paciência. Espera no Senhor. A resposta vem. A ação de Deus vem. Mas o desafio é a espera com paciência. A terceira resposta diz assim, uma resposta de esperança: o meu Deus me atenderá. Eu guardo no coração essa esperança de que o meu Deus vai me atender. Que os ouvidos dele não estão fechados para a oração daqueles que o buscam. Por suas bênçãos vale a pena esperar. Quando a minha fé é fraca, Deus ouve meu clamor. Quando as minhas necessidades são grandes, Deus ouve o meu clamor. Quando estou sozinho, Deus ouve o meu clamor. 2 Crônicas 7,14, todos nós sabemos esse texto, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E outro trecho também bem característico sobre a esperança. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor. Que o Senhor trabalhe o seu coração nesta noite, trabalhe o nosso coração, para que ele se encha dessa esperança. O meu Deus me atenderá. Não desanime, não pense que Deus não está te ouvindo. Não traga isso no seu coração, mas ore e tenha essa esperança. O meu Deus me atenderá. Em último lugar, a quarta resposta que o profeta nos apresenta é uma resposta de segurança. Está no versículo 8 que nós lemos. Diz assim o versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Isso é uma resposta de segurança. Então, a quarta resposta do profeta é uma resposta de segurança. E a nova linguagem de hoje diz assim: inimigos não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. O livro Peregrino apresenta uma série de experiências, e uma delas, um personagem chamado Christian, de John Bunyan. Ele tem uma batalha com Apolion, e Apolion o vence e o lança no chão, no chamado Vale da Humilhação. Então Christian saca da sua espada para lutar contra aquele que o atacara e que o derrubara. Enquanto ele saca da sua espada, ele cita, confiante, essas palavras de Miqueias: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E esse é o desafio a você, amado irmão, a você, amada irmã, que está conosco nessa noite. Nós, salvos, temos de enfrentar o inimigo com essa certeza, com essa convicção de que nós vamos nos levantar. Mesmo que a gente tropece e caia, nós vamos nos levantar. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que nos estende a mão e nos toma pela mão. Veja o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E a gente vai perceber depois no final, e o profeta começa a louvar a Deus. Ele começa
adorar a Deus e a sua fé começa a ser fortalecida. Esse é o desejo do meu coração para você também nesta noite, amado irmão, amada irmã, que a sua fé seja fortalecida. Ele diz: se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. O Senhor será minha luz. Eu caí, mas eu vou me levantar, porque eu tenho um Deus que me estende as mãos. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Portanto, a presença do Todo-Poderoso, da presença dEle, a escuridão da tristeza tem de sair. Da presença dEle, a escuridão do pecado tem de sair. Na presença dEle, a escuridão da dúvida tem de sair. O Senhor será para ti e para mim a luz eterna. Eu concluo a mensagem com alguns desafios. Nos dias atuais, é muito difícil confiar nos homens. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição. E os candidatos já começam a se mostrar nos horários políticos. E você vai confiar? Aquele candidato, talvez você votou nele, ele está hoje muito rico por causa da corrupção. E vem novos candidatos, novas pessoas, você vai confiar? É muito difícil confiar e acreditar nos homens. E o desafio é que você acredite no Deus Todo-Poderoso. Como profeta, acredite no Deus Todo-Poderoso. E vamos responder como Miqueias. Diante daquela situação terrível do seu povo, tenebrosa do seu povo, ele dá uma resposta de fé. Eu, porém, olharei. Olhe para o Senhor. Levante seus olhos agora. Você está se sentindo no chão, derrotado. Levante seus olhos e olhe para o Senhor. Uma resposta de fé. A segunda resposta que ele deu é uma resposta de paciência. Esperarei no Deus da minha salvação. Esperei com paciência no Senhor. Paciência hoje em dia é algo difícil. Todo mundo está sem paciência. Você chega no supermercado, todo mundo está com pressa de passar pelo caixa. Você vai num outro lugar, todo mundo está com pressa, ninguém tem mais paciência. No trânsito é muito pior ainda, muita irritação. Mas a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Espere no Deus da sua salvação. Uma resposta de paciência. A terceira resposta que nós vimos, uma resposta de esperança. O meu Deus me atenderá. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor está atento à sua oração. E Ele vai responder à sua oração. E a quarta resposta que nós vimos, uma resposta de segurança. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Por quê? Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Uma resposta de segurança. E esse é o desafio para cada um de nós nesta noite. Que nós descansemos nesse Deus. E que nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós possamos agir como o profeta. Olhar para o Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor. E viver aguardando o Senhor agir, que Ele vai nos responder. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que o Senhor nos fortaleça e nos faça cada dia mais fiéis a Ele. Isso é o que Ele espera de nós. O Senhor Jesus disse para a igreja, lá no livro do Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar, coloque seu coração agora na presença do Senhor. Se algo está te perturbando, algo está tirando o seu sossego, algo está tirando a sua paz, abra agora o seu coração. O Senhor está aqui para ouvir você. O Senhor está aí perto de você, do seu lado, aí no seu lar, onde você estiver. Ele está pronto para ouvir a sua oração. Pai querido, nós queremos ter a mesma convicção do profeta. Convicção essa, ó Pai, que vem do Senhor.
Homens não podem nos dar essa convicção. Pai, que diante desse momento difícil que o mundo está vivendo, que a nossa nação está vivendo, que o nosso estado está vivendo, que a nossa cidade está vivendo, nós possamos, como profeta, olhar para o Senhor. Nós possamos, como profeta, esperar pelo Senhor. Nós possamos, como profeta, descansar no Senhor, porque o Senhor nos ouve e o Senhor atende às nossas orações. Pai, visita cada lar nesse instante, cada família que está conosco neste momento. Visita, ó Pai, levando paz, levando, ó Pai, confiança no Senhor, levando, ó Pai, descanso no Senhor. O Senhor é quem nos faz descansar, o Senhor é quem cuida da nossa vida. Pai, teu servo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Pai, nós sabemos que muitas pessoas estão sendo acometidas de enfermidades por causa dessa situação que o mundo está vivendo. Mas a tua igreja não deve se envolver com isso, ó Pai, porque a tua igreja confia no Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E como teu servo, o profeta, diz: ainda que eu cair, eu me levantarei. Ainda que eu ande por lugares escuros, o Senhor será a minha luz. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Pai, visita o teu povo nesta noite, com fortalecimento na fé, para a glória do teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da tua igreja, que está sempre ligado à tua palavra, sempre sintonizada com o Senhor. E agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.